Amigos, que felicidade falar a vocês, porque toda vez que tomamos contato com a doutrina espírita, somos felizes. Porque tenho certeza que em algum momento, principalmente no momento das nossas lutas, ela transformou o nosso destino. E que alegria estar falando para a terra de Viana de Carvalho, o maior orador de todos os tempos. Um homem impressionante. Quando comecei na doutrina espírita há 50 anos atrás, cheguei a conhecer, já muito idoso, um senhor que tinha ouvido Viana de Carvalho fazer uma palestra. E tantos anos depois, ele ainda se emocionava pela beleza daquele homem, da sua palavra inesquecível e da sua fé. Hoje, a nossa conversa é sobre uma hora que todos vivemos, a hora em que a dor aparece em nossa vida. Por mais que os espíritos amigos, que foram homens e voltarão a sê-lo, mas que hoje estão fora da matéria, nos digam que a dor faz parte do compromisso de nossa alma para ressarcir débitos, a nossa hora de sofrer é extremamente grave. Porque dependendo do que houver em nossa alma, é muito difícil dar o testemunho de que acreditamos em tudo aquilo que afirmamos acreditar. Mas a dor vem sempre quando, numa outra circunstância, numa outra vida, o amor não conseguiu esclarecer o nosso coração. E os espíritos são claros nisso. Quando não aprendemos pelo amor, a dor nos visita. É a renúncia, é o sacrifício, é o abandono, é a maldade, é a indiferença, é quando alguém que amamos deixa de nos amar e nós temos que nos afastar dessa pessoa. É quando em nós mesmos nós percebemos que não temos força para sermos melhores do que somos. E quando aprendemos com os invisíveis que precisamos ser melhores, que viemos à Terra nesse pequeno pedaço de corpo físico para melhorar o nosso destino, que é simplesmente uma parte de todo o nosso processo de evolução, que mal começou. Não que tenhamos sido criados ontem, mas começamos a perceber a necessidade de evoluir, de avançar, de sermos bons ontem. Pode ter sido na última vida, pode ter sido no processo de preparação para essa existência, mas é muito recente a nossa preocupação em melhorar, em sermos realmente nobres, gentis, carinhosos e principalmente de ter autoconhecimento. Sócrates há tanto tempo nos disse: homem, conhece-te a ti mesmo. E quando nós nos conhecemos, quanto mais nos conhecemos, mais percebemos que somos o passado em forma de presente e que tudo dentro de nós, emoções, sentimentos, o nosso psiquismo, está misturado. E nem sempre só temos coisas boas. Ainda existe em nós resistência a determinadas atitudes positivas que nós precisamos vencer. Porque essa resistência nos afasta daquilo que nós precisamos transformar. De tempos a essa parte, a maioria das pessoas que conversa comigo fala do mesmo sentimento, de um desânimo enorme que elas não conseguem vencer. Eu sei que estamos vivendo época muito difícil, em que tudo que parecia sonho para a nossa juventude, para a nossa maturidade, parece virar fumaça. Eu até costumo de vez em quando dizer: meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse começar a viver o meu envelhecer em época tão complicada. Mas os amigos espirituais nos lembram que nós sabíamos, fora da matéria, ao preparar esta volta, que seria assim, que nós atravessaríamos um longo percurso de aferição de valores e vamos a Jesus. Haverá momento em que o trigo e o joio vão crescer juntos, mas a ceifa virá. Então, trigo será separado do joio, através das lutas vencidas. E aquele que desanima muito, vocês sabem,
atrai para si as energias mais complicadas. Você já acorda com dificuldade. Você não tem vontade de sentir alegria. Você se vê acovardado, sem coragem para coisas grandes e de repente as coisas pequeninas também te abalam. E aí nós começamos num processo que hoje a medicina considera o grande mal do novo milênio, que é a depressão. Há quem fique melancólico, há que se entristeça. Depressão não é nada disso. É quando você, por exemplo, perde a vontade de se relacionar com qualquer pessoa, até mesmo com você mesmo. É quando, para qualquer dificuldade maior, você admite a possibilidade de não querer mais estar aqui. E quantos jovens, quase meninos no mundo inteiro, têm vivido essa situação? De procurarem a ajuda do psicólogo amigo, do psiquiatra considerado, porque não estão conseguindo viver a sua própria renovação, a sua própria espiritualidade. Isso é difícil demais, porque sempre imaginamos que depois da nossa geração virá uma geração abençoada, muito mais firme, forte, disposta a tudo para tornar o mundo melhor. Porque também viemos com essa tarefa, não só de nos tornarmos melhores, mas de tornar a vida em torno melhor. Porque amanhã seremos nós, os nossos netos, os nossos bisnetos, de retorno à Terra. André Luiz, através de Chico Xavier, nas suas obras maravilhosas, costuma nos lembrar que sempre voltamos à Terra porque há coisas que nós deixamos passar, que não resolvemos e que só se resolvem nos encontros no planeta Terra, que ainda é o nosso hospital escola, que ainda nos envolve, que tem a mesma energia fluídica que o nosso corpo físico. Quantas pessoas eu conheci que diziam para mim: a minha encarnação na Terra foi um engano, porque eu tenho certeza que eu devia estar em Saturno, ou em Marte, ou em Plutão. Engano, porque nós só voltamos ao planeta com o qual nos afinizamos. E muitas vezes, críticos que somos, dizemos: como eu estou no meio desse mundo? Como há tanta gente desequilibrada, tanta gente louca, há tanta gente que perturba, que mata, que rouba, que não tem nenhum freio para os seus momentos mais difíceis. Entretanto, embora haja, claro, diferenças de escolha, ainda temos o mesmo diapasão de escolhas. Nós ainda somos, de alguma forma, semelhantes, porque a Terra ainda é o lugar para onde voltamos. E Chico Xavier dizia: nós estamos de volta à Terra porque somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim. Embora particularidades diversas, nós ainda precisamos mergulhar no corpo, reencontrar determinadas pessoas que não teríamos condições de reencontrar fora da matéria, para então nos entender com ela. Jesus sabia tanto disso que afirmou: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque ele sabia que quando perdêssemos aquela pessoa de vista, até reencontrá-la, séculos poderiam se passar. E tanto nós como a pessoa estaríamos em grande prejuízo até nos vermos novamente. Então, para nós que temos essa beleza de acreditar que somos imortais, que sairemos da morte muitas vezes, mas da vida jamais sairemos, precisamos ter uma atitude emocional diferenciada. Porque a maioria está em desânimo, em perturbação, em solidão, em abandono e principalmente em queixas. Sem queixas, sem lágrimas, afirmam os espíritos amigos que é o melhor que aconteça para a nossa maturidade, para a nossa velhice. Porque acho que todos vocês sabem que uma velhice bem construída tornará a nossa próxima vida muito mais positiva. Essas crianças que vemos superdotadas, essas crianças que tão cedo falam, andam, são boas na matemática, na memória, são espíritos que retornam, tendo tido nas últimas existências um grande aproveitamento.
Então, se nós pensamos no nosso futuro, precisamos fazer o mesmo. Mas é óbvio que quando as perdas aparecem, quando alguém nos afasta, quando a dor parece maior que a nossa fé, o momento surge de aproveitamento. É a hora de fazer algo pelo outro. Porque eu confesso a vocês que até hoje, tantos anos depois de começar a falar, eu não conheço outra coisa que nos faça melhores e mais felizes do que fazer alguma coisa boa pelo nosso semelhante, seja ele quem for. Você pode ser muito bem casado, você pode ter filhos maravilhosos, genros felizes, netos fofos, mas aquilo que vai ficar para sempre é o que você deixa como mensagem no coração do seu próximo. Jesus sabia disso também. Ele é a alma mais perfeita que já viu na terra, porque dizia: vai, não peques mais, ou seja, não faça mais nada errado do que você fazia, para que não te aconteça coisa pior. Ele chorou, está lá no Evangelho, e Jesus chorou. Quando chega na cidade e Maria e Marta vêm dizer a ele que Lázaro tinha morrido. Ó Senhor, se aqui estivesses, nosso irmão não teria morrido. Sem uma palavra, Jesus desce a pequena montanha onde Lázaro estava enterrado há 3 dias, pede que as pessoas, os homens que ali estavam, tirem a pedra do túmulo, que vedava o túmulo, e diz à frente de todos: Lázaro, vem para fora. O pavor se instalou. Ele estava enterrado. Lázaro aparece, todo envolvido em gaze, como os judeus enterravam seus mortos, e simplesmente volta à vida. O extraordinário é que Jesus, para de alguma forma compensar a dor das irmãs Maria e Marta, traz Jesus de volta, mas não só isso. Ele não queria que Lázaro, traz Lázaro de volta, mas ele não queria que Lázaro fosse um seguidor, um apóstolo. Ele diz: desatai-o, tirai toda a gaze dele e deixai-o ir. E Lázaro segue a sua vida para desencarnar depois, não muito tempo depois, de uma enfermidade que lhe surgiu naturalmente, inesperadamente, porque o compromisso que ele tinha com Jesus era manter-se ao lado do corpo físico. E ao chamado do Cristo, a sua psicosfera volta a funcionar, mentalizando o corpo que parecia sem vida. E ele então sai do túmulo. Mas Jesus não lhe cobra nada. Ele poderia ter se tornado um escravo do Cristo. Nada disso aconteceu. Eu admiro muito esse momento, porque no fundo é isso mesmo que acontece conosco. Jesus nos chama a um renascimento, a começar de novo, a refazer todas as bobagens que nós fizemos, transformando sombra em luz. Mas se nós vamos nos comprometer de verdade, se nós vamos finalmente aprender, vai correr por nossa conta. O que vamos fazer da dor que nos acomete? Como ela vai ser significativa e verdade de aprendizado para nós? Quando pensamos nas milhares de pessoas que tiram a própria vida no mundo, temos que imaginar que há um momento, sim, em que a dor parece muito maior que a nossa coragem de enfrentá-la. Então, a aparente morte nos parece até sedutora. Entretanto, nós que temos todo o conhecimento do processo da imortalidade, sabemos bem que, por mais simples que pareça o gesto do suicídio, com menos de 100 anos, você não começa a se recuperar de verdade. É longo o processo. Se fugirmos da dor, vamos encontrar um sofrimento maior. Eu costumo contar que o poeta Ferreira Goulart, já desencarnado, quando jovem chegou ao Rio de Janeiro, vindo do Maranhão, sua terra, e claro, mostrava suas poesias e ninguém queria publicar,
porque na época ele não era ninguém. E ele morava com 2 colegas em Copacabana. Naquele dia ele resolveu que tiraria a própria vida. Aproveitou que os amigos não estavam, eles moravam num apartamento bem pequeno. Ele sentou-se na beirada da cama, havia planejado tudo para fugir da tristeza de não ser aceito, de estar absolutamente sozinho fora os 2 colegas, distante dos familiares, enfim, sem perspectiva de futuro, porque ele queria ser poeta. Havia em cima da pequena mesa, em frente à cama, um pacote de padaria. Um dos colegas comprara meia dúzia de pastéis de banana. Ferreira Goulart era apaixonado pelos pastéis de banana. Pensou, bom, eu vou me matar mesmo? Quando meus 2 amigos chegarem, não vão dar por falta, porque eu vou estar caído, morto, eu vou comer um pastel de banana. Mas o pastel estava tão gostoso que quando ele viu, tinha comido os 6 pastéis de banana e o saco estava vazio. Mas ele nunca soube explicar se era o açúcar do pastel de banana, mas ao fim do 6º pastel comido, a ideia do suicídio tinha desaparecido. E ele resolveu continuar tentando e tornou-se o poeta Ferreira Goulart. A vida não foi fácil para ele. Ele teve 2 filhos quando casou-se. Os filhos adultos, os 2, tiveram gravíssimos problemas, espirituais com certeza. Um deles também tirou a própria vida e o outro, Ferreira Goulart, num certo momento, teve que internar por toda a vida num hospital psiquiátrico de ajuda, porque é impossível conviver com o rapaz. Então não pensem que naquele momento dos pastéis de banana, as suas lutas, ele ainda solteiro, sem filhos, tinham terminado. De vez em quando, nas entrevistas que dava, ele tocava nesse assunto, mas sempre com muita seriedade, dizendo que a vida é muito difícil e por isso há muita gente que não acredita nas forças divinas, que não acredita que somos, nas horas mais duras, amparados pelas forças espirituais positivas. Nós é que não nos sintonizamos com essas forças e precisamos estar em sintonia, sim. Me recordo do Chico contando que todos os dias ele se sentava na cama e, pensando em tudo que podia acontecer, ele dizia: Senhor, só mais esse dia. E viveu 92 anos. Ele sabia muito bem que as pessoas ao longo daquelas 24 horas o procurariam com os dramas mais terríveis. E ele precisava, apesar de todas as dificuldades que tinha, de saúde e de solidão também, estar a postos para deixar no coração de cada um uma palavra de esperança. Por isso Jesus dizia: se alguém te pede 1000 passos, caminha mais 1000. Se alguém te pede um manto, doa também a capa, sempre nos propondo fazer um pouco mais. Hoje que somos jovens, ou que amanhã, comendo pastéis de banana, vamos tirar a ideia do suicídio de nossa alma, nós não pensamos nisso. Mas um dia a vida virá nos buscar. Não a morte, porque ela não existe, mas a própria vida a se renovar nos buscará. E lá na existência maior nos perguntarão o que fizemos de nós mesmos, daqueles que nos rodearam, daqueles que nós fomos buscar, mesmo nas nossas horas doloridas, para auxiliar. Se nós ficarmos esperando a saúde perfeita, a renovação afetiva total, nós nunca faremos nada por ninguém. Por isso, justamente nas horas da dor, vamos buscar um lugar que nos ajude a ajudar. Seja a casa espírita, seja a igreja, seja o templo protestante, aquilo que o nosso coração quiser. Seja a igreja Seishonoe, seja os nossos irmãos budistas. Há uma frase dos budistas que eu adoro e que diz assim: seja você aquilo que você pretende para os outros. Porque nós também somos ótimos em apontar para os outros o que eles devem realizar. Mas quando chega a nossa vez de fazer, estamos sempre sobrecarregados, tristes, problemáticos. Ano que vem eu começo e o tempo vai passando. Eu
particularmente conheci pessoas que diziam: agora sou muito novo, agora estou noivo, agora recém-casado, agora tenho filhos pequenos, agora meus filhos adolescentes dão muito trabalho, agora eles estão se formando, vou ajudá-los no começo da sua vida profissional, agora sou avô, meus netos precisam de mim. E então a desencarnação surgiu. A morte física apareceu, porque aparece para todos nós. E a pessoa teve toda uma existência de possibilidades que ela simplesmente deixou passar. Não façamos isso, porque nas horas mais doloridas é a hora de pretestar a nossa fé. Nas horas felizes, é claro que vamos agradecer as forças do bem que protegem o universo, porque estamos felizes. Mas, nas nossas horas doídas, em que alguém nos dá uma má notícia, em que tudo parece vir contra nós, então é a hora de realmente continuar acreditando. Aprendi com os amigos espirituais que há coisas que nós desejamos tanto por tanto tempo e que nunca parecem vir às nossas mãos. Entretanto, às vezes o melhor está guardado para o final. Parece que a vida, que os nossos protetores, que os invisíveis que nos apoiam, querem perceber se nós realmente conduzimos a nossa alma eterna até aquele momento justo em que as luzes nos erguem e nós vamos seguindo em frente. Mas não há quem se erga se não ajuda a erguer outras pessoas. Ainda hoje na TV apareceu um grupo de famílias que se dedica uma vez por mês a, com grandes sacos de lixo, procurar praias poluídas para limpá-las. E eu fiquei pensando, meu Deus, se não existissem essas pessoas, o que seria dos mares? Porque nós, numa totalidade, não nos disciplinamos, não nos educamos para não jogar lixo no mar. Recebemos um planeta que é uma beleza absoluta, mas há momentos em que dá para pensar. O que está destoando do planeta não é a natureza, não são os animais, não são os oceanos, não são os desertos, onde também há vida. Somos nós, os homens, que nos afirmamos superiores. Somos aqueles que dominam as outras espécies, mas não parece. E é tão fácil nos desequilibrarmos, ficarmos tristes, até não ter mais saída. E tão difícil sair dessa tristeza. Quando você conversa com um depressivo, ele nunca lembra como foi que a depressão começou, mas ele também não sabe como acabar com ela. E muitas vezes irritado, quando você propõe trabalho no bem, quando você propõe distrações positivas para que a mente dele mude, é complicado, porque a pessoa tem sempre uma outra solução. Aliás, eu conversei com milhares de pessoas ao longo dos anos, durante muito tempo, ouvi a pessoa de tudo que é jeito, e quando eu ia abrir a boca para sugerir alguma coisa, a pessoa irritada me dizia: você não entendeu o meu caso. Esta frase é danada. Se você escutá-la, seja de quem for, saiba que você está tentando ajudar quem não quer ser ajudado. E se é você que está dizendo isso, alerta. Sinal vermelho para toda modificação da nossa personalidade. Se somos corretos e dignos e de repente estamos abilolados, alguma coisa errada está acontecendo. Nós estamos em distonia, nós estamos com dificuldades emocionais que precisam ser solucionadas. Nós precisamos sim, não só da religião, seja qual for, mas também da verdadeira fé. E principalmente, muitas vezes, de uma ajuda profissional que realmente nos ajude. Porque o amigo que vai nos ouvir, extraordinário, mas muitas vezes ele passa por iguais lutas ou até maiores e a sua ajuda vai até um determinado limite. Mas há uma força dentro de nós, há algo que na hora mais difícil nasce e que é preciso fazer força para sufocar. É essa energia que toda a alma eterna possui, que nós precisamos colocar para fora.
no nosso sorriso, no nosso olhar compreensivo, na caminhada que de repente nos faz tão bem e que nós vamos dar todos os dias, ou dia sim, dia não, na leitura, no remédio eficaz que vai nos ajudar. Eu conheci uma senhora, fundadora da Comunhão Espírita de Brasília, com tantos outros amigos, Dona Emília Pereira. Ela dizia que cada vez que ela lia um livro de mensagens, espírita como era, cada frase era como se ela tomasse um remédio. Ela lia aquilo e se sentia medicada pelas forças da espiritualidade que haviam psicografado aquela obra. Isso é mais do que ter fé. É a verdadeira inteligência. Hoje as pessoas falam de inteligência emocional, livros e livros de autoajuda, mas as pessoas continuam magoadas consigo mesmas e com a existência. Não adianta ter todas as obras em nossa biblioteca particular que nos incentivam a seguir em frente se nós não dermos os primeiros passos. Não nos esqueçamos disso. Vamos buscar ajuda sem nenhuma vergonha, porque um dia, olhando para trás, com que alegria veremos que superamos tanta coisa e podemos deixar uma mensagem amiga nos corações que nos conheceram. E também, como vamos sofrer ao perceber que podíamos ter feito tanto e que fizemos metade, ou menos que a metade, ou nada. Esse dia chegará para todos nós. E se temos um familiar, um amigo, que não suportando aquela encruzilhada em que parece que ninguém pode te ajudar, que você está só, que você não se lembra de Jesus, das forças maiores e tira sua própria vida, oremos por essa pessoa. Que ela se recupere no mundo espiritual e busque lá trabalho também. E principalmente façamos nós tudo aquilo que ela poderia fazer se ainda estivesse num corpo de carne. A cada novo sentimento positivo, lembremos dela. Quando a sua imagem nos vier, não pensemos como foi o final da sua vida, sempre problemático e triste, mas pensemos que ela permanece, que ela segue, que foi socorrida, continua amada, entende agora que poderia ter vivido de outra maneira e, sabedora disso, agora no mundo espiritual, há de ajudar a outras pessoas em desânimo que ela conhece muito bem. Não desanimemos, não desistamos, porque a dor é professora também, não só a felicidade. Quantas pessoas adoecem de tanta dor no mundo e nós, que temos um mínimo conforto, dormimos sem pensar nelas. Quantas pessoas acordam no mundo sem ter um copo de água limpa para beber, sem saber se vão fazer uma refeição naquele dia. Nós somos 8 bilhões de encarnados e mais de 14 bilhões desencarnados em torno da Terra. Aflitos para quê? Para ganhar um novo corpo de carne e poder recomeçar. Nós que ainda estamos no corpo de carne, aproveitemos tudo da melhor maneira possível. Sintamos a dor como aqueles que a superaram sentiram. Eu sou complicada para fazer ginástica, mas preciso. Todo diabético precisa. E eu tive vários professores, tenho uma hoje, mas eu costumava fazer todo mundo rir quando eu dizia, olha, quando eu atravesso esse corredor para fazer ginástica, Joana d'Arc, que morreu queimada, atravessando aquela praça para subir e ser queimada pelos padres da época, tinha pensamentos mais felizes que os meus quando eu vou até a ginástica que eu preciso fazer. E o pessoal morria de rir, porque no fundo todo mundo se sentia assim. Você sair da imobilidade e ir na direção da saúde leva tempo. Você sair das emoções complicadas, muitas delas lançadas a nós pelos antigos adversários que infelicitamos, é muito difícil.
mas tem total mérito e nos faz ser sempre melhores. Buscar o melhor, para um dia retornar ao outro lado da vida e poder dizer que fizemos tudo ao nosso alcance para sermos felizes, fazendo os outros felizes, é fundamental. Que a dor não seja talvez uma cúmplice nossa. Talvez tenhamos muita dificuldade em vivê-la, mas será com certeza algo que nos torne muito mais positivos quando essa dor servir de ensinamento. Eu conheci uma professora no Nordeste que tinha um giz naquele dia para passar todo o dever de casa às crianças numa escola absolutamente pobre. E eu tenho que confessar a vocês que desejei que todos aqueles que pudessem tornar aquela situação melhor e não estavam fazendo nada, vivessem no futuro a mesma situação daquelas crianças, penúria, e mesmo assim estavam ali, buscando estudar. E sabemos que toda alma volta, e aquele que infelicitou muita gente quando podia tornar felizes essas pessoas, retornará na mesma condição, ou em situação ainda mais agravada. Quando debocharem de nós, quando nos humilharem, quando disserem que somos malucos por acreditar no que acreditamos, permaneçamos com a segurança do nosso coração, da nossa fé. Uma vez Chico Xavier, há muitos anos, atravessando a rua, veio um amigo e disse: Chico, você é maluco. Eu trabalho no Instituto Médico Legal aqui de Pedro Leopoldo, já abri tantos corpos e nunca encontrei esse tal de espírito, essa tal de alma que você diz existir. O Chico deu um sorriso e disse: oh, meu amigo, mas você quer encontrar o passarinho quando ele já saiu da gaiola? E o homem percebeu que Chico tinha razão. Quando ele estava à frente de um cadáver e ia fazer a autópsia, ali não havia mais vida, porque a vida real era o espírito que se manifestava naquele corpo e que agora estava dele, apartado pelo que nós ainda chamamos de morte. Um dia nós não pensaremos mais em morte, mas em continuação da vida, que é exatamente isso que a morte é. Por isso o suicida sofre tanto, porque ele corta muito antes, às vezes, do momento certo, o seu processo de educação, de autoeducação e de renovação espiritual. Vai começar tudo de novo, em situação, com certeza, mais difícil. Oremos. Houve época em que no espiritismo, meus avós já eram espíritas, se dizia que você não devia orar pelo suicida, porque ele se perturbava, porque ele vinha para perto de você. Nada disso. Oremos sim por esses queridos que, equivocados, eclipsaram a razão e voltaram mais cedo do que era a sua hora verdadeira. Todos nós nos reencontraremos. Falaremos felizes da vida que sempre continuará para todos nós. Mas de nossa parte, encarnados ainda, lutemos com a nossa própria mente, com os sentimentos do nosso coração, para estarmos a cada dia melhores. Que cada novo dia seja um desafio para nosso espírito eterno. Que possamos dizer todos os dias, como dizia o Chico, só mais esse dia. E vamos estar felizes na verdadeira existência, renovados. Cada um de nós terá encontrado, enfim, o seu destino, aquele para o qual todos fomos criados, o de amar, o de servir. Amigos, eu agradeço demais pela atenção com que me ouviram, que no nosso próximo encontro, talvez presencialmente, estejamos todos felizes, porque uma vez mais as bênçãos de Jesus permanecem conosco. Ele, o eterno amigo, que nunca se esquece de nós. Que nos abençoe hoje e sempre.